carros mais legais de dirigir, carros que empolgam ao volante. Vamos falar de várias sugestões nessa pegada aí, lembrando que todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em maio de 2025 e fica comigo até o final porque a cada modelo que eu for falando, os preços vão diminuindo. E o último, olha, é um carro que inspira muito a dirigir, com certeza, tá? Começando com o primeiro da lista, para você que quer um carro até ainda seminovo, de bom desempenho, boa pegada, turbocompressor, torque em baixa, mas ainda relativamente econômico, Volkswagen Jetta Trendline 1.4 16 válvulas TSI gasolina, câmbio manual, ano 2016, tabela R$ 66.301. Pensa num Jetta que você não tem um custo de manutenção tão alto quanto um TSI, né, de 200 cavalos, 210, mas ao mesmo tempo não é tão lento quanto o Comfortline 2.0 aspirado. Aqui eu diria que é o melhor meio termo, ele une o melhor dos dois mundos. Você tem um bom desempenho desse motor TSI 4 cilindros, né, A211, de 150 cavalos, com 25,5 kgfm de torque, com consumo de combustível ainda bom. É um carro que na cidade faz 11,3 km por litro, na estrada chega a fazer 13,9, isso em dados oficiais. Dependendo do seu pé ali, né, dependendo da sua forma de guiar, dá para conseguir números até melhores, tá? Porque nessa versão ele vem com um câmbio manual que é de 6 marchas, é o MQ250 6F, engates justos, precisos e com a sexta marcha bem alongada para baixar bastante o giro do motor na estrada e buscar essas ótimas médias de consumo. É um carro que não é muito pesado, então ele sobra motor, sobra desempenho para o peso de carroceria e você tem boas respostas com um bom porta-malas de 510 litros, banco traseiro rebatível e bipartido e os pneus 205/5516 que não são tão caros assim de substituir. E nessa versão Trendline é a de entrada, então a lista de equipamentos, claro, vai ser um pouco mais modesta, mas ainda assim ele vem com direção elétrica com ajuste de altura e profundidade da coluna, vidros, travas, retrovisores elétricos com rebatimento, além de alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado com saída para o porta-luvas e banco traseiro, computador de bordo, 4 airbags, né, frontais e laterais, freios ABS, cinto de 3 pontos, apoio de cabeça para todo mundo, controles de tração e estabilidade, lanterna traseira de neblina, Isofix, assistente de partida em rampa, vetorização de torque e sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, além da central multimídia com CD player, entrada USB, conexão Bluetooth e espelhamento para celular. Faltou aqui, na minha opinião, né, o ar-condicionado digital e o volante multifuncional. Dá até para instalar o volante multifuncional? Dá, mas o ar-condicionado digital já não fica lá tão viável, né? Mas ainda assim, é um carro bem honesto aí pelo preço, pelo que se propõe, tem um motor confiável, tem um bom espaço interno traseiro, tem também ótima estabilidade, com um bom nível de conforto ao rodar, a suspensão ela é bem equilibrada entre essas duas características, e tem, principalmente, uma boa dirigibilidade, um carro para quem gosta de guiar, gosta de acelerar aqui nessa versão com câmbio manual. Mas, é claro, né, você tem que ter atenção. O acabamento interno ele deixa um pouco a desejar para os concorrentes. Esse motor também tem que ter cuidado com a qualidade do combustível, porque ele sofre mais com carbonização. Se ficar usando gasolina batizada aí, gasolina de baixa qualidade, baixa octanagem, isso vai acontecer com mais frequência. Se também der problema no bico injetor, numa bomba de combustível, prepara o bolso, porque não é muito barato. O motor já não é flex, né? Então, para quem gosta de utilizar etanol nesse carro, não vai poder. E pode ter uma revenda não tão fácil nessa versão com câmbio manual, né? Sedãs médios, um pouco mais novos, a galera tá preferindo automático. Mas para quem gosta de pilotar mesmo, sentir a dirigibilidade do carro, olha, a versão top para mim seria essa Trendline manual. Segundo da lista, para você que quer um hot hatch, um carro de pegada esportiva de fato, Peugeot 208 GT 1.6 THP Flex manual 2016, tabela R$ 59.393. O motor, né, como eu disse, é o THP, ele é um turbocompressor com injeção direta de combustível, 2 comandos sincronizados por corrente e variador de fase para admissão. A potência é excelente, né? E o torque também nem se fala. E ele já vem num giro bem baixo, a 1.400 RPMs. Então tem uma pegada muito boa já em baixas rotações, uma boa resposta, com o câmbio manual de 6 marchas, de engates também bem precisos. Se quiser andar de forma tranquila, você vai ter um bom consumo de combustível.
Na cidade, ele já é um carro relativamente econômico. Na estrada, como você pode ver nos números, melhor ainda. O problema é o porta-malas, não tem muita capacidade, só 285 litros. É para um casal ali mesmo. Mas tem o banco traseiro rebatível bipartido, caso você queira aumentar mais essa capacidade de carga. Pneus também em medidas que você vai ter que desembolsar um pouco mais de grana para substituir, e o perfil mais baixo joga contra no conforto rodar. Mas ele vem com direção elétrica, com ajuste de altura e profundidade, trio elétrico completo, rodas de liga leve, ar-condicionado digital de 2 zonas com saída para o porta-luvas, computador de bordo, controlador de velocidade com limitador, tem o teto solar panorâmico, além de 6 airbags, freios ABS, cinto de 3 pontos, apoio de cabeça para todo mundo, controles de tração e estabilidade, vem também com faróis e limpadores de acionamento automático, faróis dianteiros de neblina, luz traseira de neblina, luzes de rodagem diurna, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, além de assistente de partida e rampa e a central multimídia com entrada USB, conexão Bluetooth, volante multifuncional, espelhamento para celular, HD interno, GPS integrado e câmera de ré. Carro muito bem equipado, com um excelente desempenho, bom acabamento interno, bons revestimentos ali de painel, forros de porta. Carro de boa esportividade, prazer ao guiar, bem na mão, carro que curva bem mesmo, com trechos curtinhos, então aquela pegada de hot hatch, boa relação custo-benefício. Mas sabendo que o motor THP, né, ele tem um custo de manutenção mais elevado, também tem que ter atenção com o combustível. Aqui por ele ser flex também tem que ficar ligado se você for usar etanol. Se for um etanol batizado com muita água, ele vai corroer um bico injetor mais rápido, uma bomba de alta, e aí o prejuízo também é grande. Peças de acabamento também desse carro são um pouco mais caras, com isso o seguro é mais elevado. É um carro mais curtinho, espaço interno traseiro reduzido. Adultos que vão no banco de trás podem não ter lá muito conforto. Porta-malas, como eu disse, é pequeno e tem que ter cuidado com a procedência. Muita gente gosta desses carros aí para acelerar nos track day da vida. Então, você vai ver alguns aí até com remap, turbina trocada. Se você não quer isso, que é um carro originalzinho desse aí, tem que ter um pouco mais de atenção para buscar uma unidade diferenciada, né? Agora, para você que ainda quer essa pegada de um hatch, mas quer um pouco mais de porte, um pouco mais de espaço interno traseiro, Ford Focus SE Plus 1.6 Flex Manual 2016, pós-facelift, 53.127 é o valor de tabela. E aqui é o mais completo que você consegue pegar com o câmbio manual, porque o automatizado Power Shift ninguém merece, né? Dá muito problema. Pegue esse carro sempre com o câmbio manual nessa terceira geração. O motor é o Sigma, bem utilizado aí na Ford. Ele tem variador de fase para os 2 comandos, é sincronizado por correia dentada, mas uma correia dentada de longa duração. E entrega ainda bons 131 cavalos de potência na gasolina, 135 no etanol, com mais de 16 kg de lançamento de torque, seja no etanol ou na gasolina. Para um carro de 1.310 kg, a relação peso-potência ainda fica em bons 9,7 kg por cavalo. Combinando com o câmbio manual de 5 marchas e B5 de engates até bem precisos, é um carro bem prazeroso de guiar. Mas o porta-malas, é claro, ele é melhor do que um Peugeot 208. Mas ainda assim, está longe de ser suficiente para levar bagagens de 4, 5 pessoas. Ainda é porta-malas para um casal. Pneus, também aro 17, um pouco mais caros, mais largos também. Naturalmente, vão favorecer a estabilidade. E o consumo de combustível ainda é bom, como você pode ver nos números oficiais. É um carro que, principalmente na estrada, sabendo levar, vai ser bem econômico. Quase no nível de um Jetta 1.4 Turbo, né? E também ainda tem um bom nível de tecnologia embarcada. Tem o básico, o essencial, mais algumas coisas, né? Direção elétrica com ajuste da coluna em altura e profundidade, trio elétrico completo com rebatimento elétrico dos retrovisores externos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital de 2 zonas, computador de bordo, controlador de velocidade com limitador, bancos em couro, ajuste da lombar para o banco do motorista, tem airbags frontais, laterais, cinto de 3 pontos, apoio de cabeça para todo mundo, controle de tração e estabilidade, faróis dianteiros de neblina, luz traseira de neblina, Isofix no banco traseiro, sensores de pressão dos pneus, estacionamento traseiro, vem com vetorização de torque, assim como no Jetta. Também tem assistente de partida em rampa e o sistema de som aqui já é um pouco mais simples. É um CD player com entrada USB, conexão Bluetooth e volante multifuncional. Não tem central multimídia. Mas você tem um motor bem confiável, de custo de manutenção bem mais acessível do que os anteriores que eu falei, né, que são turbo. Aqui você tem uma injeção de combustível indireta, bicos injetores mais acessíveis, bomba de combustível mais barata também se precisar trocar. O desempenho ainda é bom,
tem um bom consumo de combustível, é um carro de espaço interno traseiro melhor que no 208, principalmente na largura, né, que é um hatch de porte médio de fato. Excelente estabilidade, usa suspensão multilink no eixo traseiro, por exemplo. Claro que ela tem um custo maior de manutenção, mas também traz muito em conforto ao rodar. É um carro de posição mais esportiva de guiar, bem prazeroso de pilotar. E foi bem avaliado pelo Latnicap, até bem seguro em caso de colisão. Não à toa, o Focus tem uma ótima relação custo-benefício. Em detrimento de você ainda não ter um bom porta-malas, também ser um carro baixo em relação ao solo, principalmente a dianteira, raspa com facilidade. Peças de acabamento são um pouco mais caras, principalmente as externas, com isso o seguro tende a ser mais elevado. E naturalmente o Focus tem uma revenda mais difícil, é algo para você também ter em mente. Ah não, quero um sedanzão, quero uma barcona. Pense então no Honda Accord EX 2.0 gasolina automático 2010, tabela R$ 47.714. O motor é o 2.0, que viria um pouco após essa época lá no Civic de nona geração. Aqui ele ainda era monocombustível, né? Mas é o mesmo comando simples no cabeçote sincronizado por corrente e variador VTEC para admissão. 156 cavalos de potência com 19,3 kgfm de torque para um carro relativamente pesado, ainda assim tem boas respostas ao acelerar. O câmbio automático de 5 marchas, bem confiável. Claro que aqui perde-se um pouco da esportividade, né, por causa desse motor e esse câmbio, mas ainda assim um carro bem prazeroso de estar a bordo, com porta-malas até razoável para um sedã e pneus 215/60/16 que não são tão caros de substituir. Consumo desse carro também é bom, conforme dados oficiais, você pode observar aí. Claro que para conseguir essas médias tem que andar bem na casquinha do ovo ali no acelerador, mas não faz feio. Naturalmente, né, um carro 2010 não vai ter uma lista de equipamentos tão completa quanto os carros mais modernos, né, mas ainda assim não faz feio. Direção hidráulica com ajuste de altura e profundidade, trio elétrico completo, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado de 2 zonas, digital, controlador de velocidade, bancos em couro com ajuste elétrico para o motorista, airbags frontais, freios ABS com EBD, encosto de cabeça para todos os ocupantes, cinto de 3 pontos também, farol dianteiro de neblina e um CD player com leitor MP3 e volante multifuncional. Claro que eu senti falta aqui do computador de bordo, de uma conexão Bluetooth, mas é um carro 2010, né? Dá para perdoar algumas faltas aqui. Tem um motor de ainda bom desempenho, com um câmbio automático confiável, confortável a rodar, combinando com estabilidade, uma suspensão bem equilibrada entre essas duas características. Não tem uma batida tão seca quanto o Civic, que já é um pouco mais confortável. Ótimo espaço interno traseiro, bom acabamento interno. E para a categoria, você até acha alguns Accord aí anunciados com uma boa conservação. Mas sabendo que o Accord, claro, vai ter peças de acabamento externas um pouco mais escassas, né? O carro fabricado lá em 2010 não vendeu tanto assim. Com isso, essas peças tendem a ser um pouco mais caras. Carro grande, né? Mais difícil de manobrar, de achar uma vaga para estacionar. Carro baixo em relação ao solo, raspa o fundo mesmo. Tem uma suspensão independente, que também é cara de reparar, né? Duplo A na dianteira, com multilink na traseira. E o Accord não tem uma procura tão grande assim, ainda mais nessa categoria dos sedãs de porte grande. Mas se você quer um sedanzão grande de motor V6 de melhor desempenho, não saia desse vídeo, fica comigo até o final, porque eu vou falar de mais uma ótima opção já já. Primeiro eu vou falar aqui de uma outra opção de hatch de proposta mais esportiva. Pode não ter o excelente desempenho de um Peugeot 208, mas também não faz feio, que é o Fiat Punto Black Motion 1.8 Flex Manual 2016, tabela R$ 47.159. Aqui equipado com motor e-torque, comando de válvula simples no cabeçote sincronizado por corrente. É um motor bem confiável, sem relatos de problemas crônicos, desde que, claro, minimamente bem cuidado, passado pelas revisões preventivas. Por isso que é muito importante pegar um carro desse usado que tenha tido um dono cuidadoso, tenha usado o óleo correto, feito as trocas de óleo, filtros, correia no prazo correto. Também, claro, né, vai olhar um carro desse para comprar, tem que verificar toda a documentação para ter certeza que você não vai ter nenhuma restrição judicial, nenhum impedimento quando for tentar transferir para o seu nome. Também é importantíssimo verificar toda a parte estrutural. Já pensou pegar um carro desse depois de descobrir que ele passou por uma colisão, foi batido e você vai ter até dificuldade de fazer um seguro para ele? Então, por isso que eu desenvolvi um e-book completinho com mais de 280 itens, todos organizados no checklist para que você não se esqueça de nenhum item importante quando for avaliar seu próximo carro usado.
Dessa forma, você vai fazer uma análise mais criteriosa, técnica, objetiva e com isso vai aumentar muito as chances de levar um excelente veículo para sua garagem. Então eu vou deixar o link na descrição, no comentário fixado e aqui no QR Code, para você que está me vendo pela televisão, pode apontar a câmera do seu celular aqui e conhecer mais detalhes sobre o nosso e-book Como Avaliar um Carro Usado ou Guia Completo. Mas esse motor e-torque 1.8, ele entrega números de potência até razoáveis para um carro que não é tão pesado. Então, ainda assim você vai ter uma boa agilidade desde que você estique mais as marchas, porque esse motor entrega torque máximo lá nos 4.500 RPMs, porque ele não tem variador de fase para as válvulas de admissão nem escape. Então, ele é um motor mais lento de resposta em baixos giros. Dessa forma, você vai ter que reduzir mais para uma quarta, para uma terceira, nesse câmbio manual de 5 marchas C510, que não tem engates tão precisos assim de alavanca. E é um carro de porta-malas pequeno para a categoria, infelizmente. E o banco traseiro bipartido era item opcional. Pneus 955516, naturalmente perfil mais baixo, joga contra no conforto ao rodar. E o consumo é mais elevado, como você pode ver também nos números, não é aquele carro assim tão econômico. Justificável também por esse motor que tem pouca força em baixos giros. Mas ele vem até bem equipado de série, né? Todo o trio elétrico completo, com direção hidráulica com ajuste de altura e profundidade da coluna, ar-condicionado, computador de bordo, airbags frontais, freios ABS, encosto de cabeça para todos os ocupantes, sensor de estacionamento traseiro, farol dianteiro de neblina, além do CD player com entrada USB e volante multifuncional, que dava para substituir como item opcional por uma central multimídia, que acrescentava o GPS integrado e conexão Bluetooth. Também dá para colocar nesse carro ar-condicionado digital, bancos em couro, faróis limpadores de acionamento automático, retrovisor fotocrômico, teto solar elétrico panorâmico, airbags laterais e de cortina. Então, vale a pena, na minha opinião, pegar um ponto desse com a maioria desses opcionais disponíveis, tá? Não me pegue só com o que tinha de série, porque você vai perder muito em conectividade, vai até perder em argumento na hora que for revender. Mas é um carro que tem um bom acabamento interno, é um bom nível de conforto ao rodar, a suspensão ela ainda consegue filtrar bem as irregularidades do solo, sem perder tanta estabilidade, né? É um carro que ainda consegue curvar com certa segurança, né? Diferente das outras versões do Punto, né? Que rola um pouco mais carroceria. Aqui na Black Motion já não acontece tanto isso. Também é um carro de design mais esportivo para quem curte a pegada, pode ser uma boa opção de custo-benefício. Pelo ano de fabricação é um carro bem mais acessível, olha, num porte acima de um Peugeot 208, com a manutenção mais barata e mesmo ano de fabricação custando mais barato, né? Vale muito a pena também, com certeza, se você tem essa prioridade. Mas sabendo que o consumo é mais elevado, o porta-malas é pequeno, tem também peças de acabamento externas, né, mais caras ali naqueles para-choques exclusivos da versão, né? Naturalmente vão encarecer um valor de seguro. Pegue esse carro também sempre com o câmbio manual, tá? Evite os automatizados Dual Logic para você não ter maiores problemas. E mesmo na versão com câmbio manual, o Punto ainda tem uma revenda um pouco difícil, né? Não é à toa que ele está mais desvalorizado. E como eu falei, né, para você que gostou da ideia do Accord, que é uma senhora barca, né, mas quer mais desempenho ainda, aqui tem a opção do Hyundai Azira GLS V6 gasolina automático 2010, avaliado em R$ 40.864. O motor aqui em questão é o Lambda, de comando de válvulas duplo nos cabeçotes, sincronizados por corrente, com variador de fase para admissão, entregando 245 cavalos de potência com 31 kgfm de torque. Mais do que suficiente para uma barcona dessa ter uma resposta esplêndida ao acelerar, ao retomar velocidade, mesmo com o câmbio automático de 5 marchas, né, que vai priorizar a suavidade nas trocas de marchas, mas ainda assim é um carro muito rápido. Com porta-malas bom para a categoria, tem banco traseiro rebatível bipartido e a abertura da tampa tem aquele pescoço de ganso, né, que muita gente não gosta, mas ele tem um compartimento separado, então dá para lotar o porta-malas e baixar a tampa que ainda não corre o risco de danificar suas bagagens. Pneus naturalmente bem mais caros, né, bem largos, olha como você pode ver nas medidas. E o consumo também é elevado, né? Não dá para querer um carro V6 econômico. Mas ele vem muito bem equipado de série, com todo o trio elétrico completo, com direção hidráulica, ajuste de altura e profundidade da coluna, retrovisores externos rebatíveis eletricamente, ar-condicionado digital de 2 zonas com saída para o banco traseiro, computador de bordo, bancos em couro com ajuste elétrico para o motorista, controlador de velocidade, 6 airbags, freios ABS, faróis limpadores de acionamento automático, além de encosto de cabeça 103 pontos para todos os ocupantes,
controle de tração e estabilidade, faróis dianteiros de neblina, sensor de estacionamento traseiro e o sistema de som desse carro, ele era assinado pela Infiniti, então melhor qualidade sonora, sistema de som premium, de fato, coletor de CD, entrada USB e volante multifuncional. Ainda dá para achar esse carro com os opcionais de teto solar elétrico, memória para os ajustes do banco do motorista e faróis em xenon. É um carro que vai prezar, sim, pelo desempenho absurdo, esplêndido, bom nível de conforto rodar, com acabamento interno primoroso, revestimento ali de painel, forro de porta, bancos. Claro que tem algumas ressalvas, por exemplo, aqueles mecanismos de porta-copos costuma quebrar com certa facilidade. Esse carro vem com a persiana traseira também ali no vidro traseiro, que o mecanismo dela também costuma quebrar muito facilmente. Mas você tem um ótimo espaço interno traseiro, bom nível de tecnologia embarcada para um carro 2010 e o preço até bem acessível por tudo que ele entrega. Mas sabendo que a manutenção é cara, não dá para ter um V6 na garagem barato de manter. Tenha isso em mente, tudo que for trocar num carro desse é mais caro. Peças de acabamento externas também da mesma forma. O carro com mais de 10 anos de uso já é até difícil fazer um seguro para ele, infelizmente. Consumo de combustível elevado. Também é um carro grande, assim como o Accord, exige um espaço maior para manobrar, para estacionar. E naturalmente você não vai revender esse carro tão fácil quanto um Jetta, por exemplo. São poucas pessoas que procuram esse segmento aí de sedãs grandes, mas para quem gosta, sabe o valor que tem. E dentro dessa categoria, o Azira é um dos que menos cai de preço. Ah, não, mas eu não quero um carro tão caro de manter assim, eu quero um carro mais acessível e um carro até mais barato de adquirir também. Olha só, dá para pensar aqui também no Chevrolet Astra SS 2.0 Flex Manual 2006. Tabela R$ 35.803. Aqui uma outra opção, frente a um Peugeot 208, frente a um Focus, a um Punto Black Motion e bem mais barato. Com motor também muito mais barato de manter, que é o GM Família 2 de 8 válvulas. É um motor que acha peças para ele com muita facilidade. Tem bons números de desempenho, o torque desse motor vem em baixas rotações, abaixo de 3.000 RPM, já tem torque máximo, então é um carro de resposta bem rápida. E não é tão pesado, né? Então você tem uma boa retomada de velocidade, com um câmbio manual até mais encurtado ali de relações, com engates bem justos e precisos, então um carro bem legal, bem prazeroso de guiar também. O porta-malas tem uma capacidade razoável, melhor do que o próprio Focus aí com certeza, e os pneus, medidas mais convencionais para aro 16, acha com facilidade. Claro que o consumo do Astra é mais elevado, né? Não tem Astra econômico aí, infelizmente. Mas na versão SS ele vem com a direção hidráulica, com ajuste de altura e profundidade da coluna, trio elétrico completo, ar-condicionado digital, computador de bordo, controlador de velocidade, teto solar elétrico, airbags frontais, freios ABS com EBD, faróis lanternas de neblina e um CD player com volante multifuncional. Não dá para exigir um espelhamento para celular, uma central multimídia, um Bluetooth, né? Um carro 2006. Mas para a época ele está muito bem equipado, com certeza. Tinha praticamente tudo disponível para o Astra. E com um motor de bom desempenho, de boa oferta de peças, bem barato de manter aí para a categoria. O desempenho do Astra SS, dependendo da situação, ele até supera o GSI, que vinha antes de 2005. Principalmente naquela retomada de velocidade em baixas rotações, o GSI ele ia ganhar de alta, né, com o motor 16 válvulas. O SS com motor 8 válvulas, ele tem uma arrancada mais rápida. Acabamento interno primoroso, tem uns apliques diferenciados, né, na versão SS. Tem também um espaço interno traseiro muito bom, dá para levar adultos com conforto. Suspensão também bem equilibrada entre conforto e estabilidade. O porta-malas tem uma capacidade razoável e é um carro bem procurado, bem aceito no mercado. Mas, claro, de consumo alto, tenha isso em mente. O carro baixo em relação ao solo, o vão livre mínimo dele é de só de 115 milímetros. Também tem aqueles clássicos relatos de vazamento de óleo ali na junta do cabeçote, mas relativamente simples e barato de resolver. E é um dos carros mais legais e divertidos que você poderia comprar até 35 mil e que ainda dá para manter com tranquilidade. Agora um carro que tem essa pegada também e é ainda bem mais barato que o Astra é o Fiat Stilo Sport 1.88 válvulas Flex Manual 2009. Já após facelift, tabela R$ 25.137, em torno de R$ 10 mil mais barato que o Astra. E com conjunto mecânico também bem tranquilo de manter, que é o motor GM Família 1. Comando de válvulas simples no cabeçote sincronizado com redentada. Claro que não vai ter a mesma potência do 2.0 do Astra, mas ainda assim tem bons números, como você pode observar. Também tem um bom torque em baixa. Não vai andar igual o Chevrolet, mas também não faz feio.
O câmbio manual de 5 marchas é bem escalonado, mas os engates são bem precisos. É o mesmo modelo C510 lá do ponto, de engates mais longos de alavanca. O porta-malas é tão bom quanto o do Astra e tem banco traseiro rebatível bipartido. Pneus naturalmente mais caros, rodas de aro 17, pneus mais largos e o consumo mais elevado também por essas e outras razões, infelizmente. Mas o estilo se destaca também pela tecnologia embarcada, olha. Direção elétrica, isso num carro 2009, né? Nem era tão comum assim, com ajuste de altura e profundidade da coluna, trio elétrico completo, ar-condicionado digital com saída para o porta-luvas, computador de bordo, controlador de velocidade, teto solar panorâmico, né? Aquele famoso Sky Window da Fiat, com várias folhas ali, bem legal nesse carro, airbags frontais, freios ABS, encosto de cabeça para todos os ocupantes, faróis e lanternas de neblina, além do sistema de som com leitor de CD MP3, USB, Bluetooth e volante multifuncional. Bom nível de tecnologia embarcada e ainda tinha os opcionais de bancos em couro, faróis e limpadores de acionamento automático, retrovisor fotocrômico, airbags laterais de cortina, controle de tração e sensor de estacionamento traseiro. Então aqui é outro para você procurar com esses opcionais disponíveis, tá? É um carro de também bom acabamento interno, bons revestimentos de painel, forro de porta, bancos bem confortáveis, bom espaço interno, bom porta-malas, carro bem interessante de guiar, de ótima posição, comandos todos muito bem localizados, apesar dos engates mais imprecisos de alavanca. É outro carro que você também tem que pegar sempre com o câmbio manual, tá? Já tinha opção de câmbio dual logic automatizado, mesmos problemas que eu falei lá no ponto, evite. Também suspensão de calibragem mais rígida, com os pneus de perfil baixo, é um carro meio desconfortável, tem que ter isso em mente. Também é baixo em relação ao solo. Carro também de consumo de combustível mais alto, em boa parte das situações. Peças de acabamento externas mais escassas, infelizmente mais caras hoje em dia, o que acaba também atrapalhando a revenda desse estilo. E também fique ligado com aquele recall famoso que teve de cubo de roda traseiro, tá? Praticamente todos os estilos passaram por esse problema e você tem que pegar um carro que já tenha feito o recall. Senão, primeiro que você não consegue nem transferir hoje mais um carro para o seu nome, fazer a transferência de propriedade se ele estiver devendo algum chamado da montadora. E para quem fica até o final dos nossos vídeos, sabe que eu sempre preparo um bônus, né? Aqui, o mais barato de toda essa lista e um dos carros mais legais que eu já tive a oportunidade de guiar, um carro bem interessante, que é o Chevrolet Vectra GLS 2.08 válvulas, gasolina manual, 1998. Tabela, R$ 17.637. Não é o Vectra mais potente, não é o Vectra mais completo, mas é um dos mais legais de pilotar, com certeza, nessa segunda geração. Com o motor GM Família 2 também tranquilo de manter. Infelizmente não é muito potente esse motor, mas ele tem um bom torque embaixo que acaba compensando um pouco isso, mesmo com o carro um pouco pesado. O câmbio manual de 5 marchas também incomoda pelos engates mais longos de alavanca e engates mais imprecisos, mas é um câmbio bem escalonado e bem adequado para o desempenho desse motor e para o peso de carroceria. Porta-malas de excelente capacidade para um sedã médio de época e os pneus são de perfil mais alto voltado para o conforto ao rodar. O consumo, claro que vai ser mais elevado, principalmente dentro de cidade. Na prática, não vai fazer esses 9,3 km por litro aí não, tá? Médias mais plausíveis desse carro ficam em torno de 6 a 7 km por litro, ainda mais pegar um pouco de trânsito. Mas ele vinha muito bem equipado de série, nessa versão intermediária ainda, da GLS, direção hidráulica com ajuste de altura da coluna, trio elétrico completo com aquecedor dos espelhos externos, acoplado ao sistema de desembaçador traseiro, rodas de liga leve, ar-condicionado com saída para o porta-luvas, lanterna traseira de neblina e CD player. Ainda tinha os opcionais de ar-condicionado digital, bancos em couro e airbags frontais com freios ABS. Então, se pegar pelo menos com ar-condicionado digital, já dá uma bela de uma valorizada nesse carro. É um carro que tem um comportamento dinâmico exemplar, suspensão filtra bem e dá bastante estabilidade. McPherson na dianteira com multilink na traseira. Claro que essa multilink tem seus pontos de atenção que eu já falei, mas é um carro de pegada muito boa ao guiar, um carro que você curva com muita segurança, com muita tranquilidade, posição ao guiar perfeita, braços e pernas mais esticados para quem gosta de pilotar mesmo. Se ainda não teve a oportunidade de pegar um Vectra de segunda geração, dá uma volta que você vai entender o que eu estou falando. Sem falar no acabamento interno, soft touch ali no painel, forro de porta também tecido de excelente qualidade, assim como nos bancos também, espaço interno traseiro muito bom, porta-malas de excelente capacidade, carro
excelente, eu diria que uma das melhores opções para você ter abaixo de 20 mil reais. Mesmo sabendo que é um carro de consumo elevado, é um carro baixo em relação ao solo, raspa mesmo, tá? A parte inferior ali do assoalho, para-choque, parte dianteira ali também raspa com facilidade. Costuma dar muito problema no miolo de ignição, falha com certa frequência. E também aqueles clássicos problemas de vazamento de óleo na junta da tampa de válvulas aí, esses motores GM Família 2 ocorrem com frequência aí no Vectra. Mas me diga você, frente a todos esses modelos, todos esses exemplos, qual desses você levaria para sua garagem? Qual outro carro que você conhece que seria bem legal de pilotar, que eu esqueci de colocar nesse vídeo? Comente aqui abaixo, quero ouvir a sua opinião, quero ouvir a sua sugestão. E se você gostou desse tipo de vídeo e quer ver mais sugestões de veículos agora, vou deixar aqui uma playlist com vários outros nesse formato para te ajudar a escolher a melhor opção para sua garagem. No mais é isso, obrigado por assistir, aquele abraço e nos vemos no próximo vídeo.